Olá, eu sou Paulo Silva Pinto e este é o Poder 360 Entrevista. Estou aqui com o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ministro, bem-vindo ao estúdio do Poder 360. Obrigado, Paulo. Prazer estar aqui. Ministro, o programa Futurice prevê mais recursos para as universidades federais. Sim. Vai ser um ganho líquido ou haverá redução dos recursos que hoje são pagos com o dinheiro dos impostos? Ganho líquido. Absolutamente não há nada a perder em aderir ao Futurice. Você vai ter mais autonomia, mais liberdade para conseguir recursos que hoje ficariam bloqueados no Tesouro Nacional, fruto de parcerias, fruto de eventual patrono que queira bancar uma sala de aula, um laboratório, uma reforma, fruto de projetos que você possa desenvolver com a iniciativa privada. Então, absolutamente, simplesmente mais recursos, além de um fundo imobiliário composto por imóveis que vão ser repassados do Tesouro Nacional, do governo, da União, no valor de 50 bilhões de reais, e a rentabilidade desses recursos novos vai ser também destinada às universidades que aderirem ao programa. Então é simplesmente mais recursos para as universidades, não tem absolutamente nada de redução. Quanto de dinheiro por ano vai dar isso? Não, existe uma estimativa, não? Existe uma estimativa. Lá fora, as universidades públicas, elas têm entre 30% e 70% das suas receitas, depende quais, né? Mas quando você compara Canadá, Estados Unidos e Europa, universidades dessa região, entre 30% a 70% dos recursos da universidade vêm de parcerias, de patrocínios da iniciativa privada. Então, assim, bem na média, grosseiramente, a gente está falando de 50% dos recursos vêm do governo e 50% vêm de iniciativas da universidade. A gente está falando que podemos dobrar, em tese, o volume de recursos que hoje as universidades têm como receita. Mas se a gente conseguir 30% ou 20% já seria um grande alívio, né? Então é por isso que a gente está tão otimista com o programa Futurice. A consulta pública do programa foi estendida. Sim. Vai ter mudança no programa, o senhor prevê? Olha, se tiver uma boa sugestão, uma boa ideia, lógico. A gente está aberto ao diálogo, sempre esteve. Uma prova disso foi a extensão do prazo da consulta. Então, se vier alguma coisa legal, com certeza a gente vai adotar. Já apareceu alguma coisa, pelo que o senhor viu ali? Eu não tive ainda acesso a todas as sugestões. Teve uma ou outra ideia que a gente está cogitando sim em adotar. O senhor pode mencionar? Ainda não, porque ainda precisa ver se legalmente é possível. Uma crítica pelo lado liberal é que o ideal seria cobrar a mensalidade dos alunos. Isso vocês não estão prevendo. Seria bom fazer isso? Eu acredito muito em resultado. Eu sou professor federal concursado há mais de 5 anos, mas a minha vida toda veio na iniciativa privada. Então eu sou muito movido por resultado, a relação custo, esforço, resultado, benefício. Então eu vejo quanto a gente conseguiria de recurso se a gente cobrasse a mensalidade cheia, isso é o custo, dos alunos que eventualmente as famílias podem pagar. Quanto a gente conseguiria obter disso? E o estresse político que a gente conseguiria advindo desse movimento. Quando eu olhei para a relação, porque a grande maioria dos alunos é classe média, média baixa, não tem condição de pagar, ou mesmo pobre. Então a gente faria um esforço gigantesco, daria margem para uma discussão política pesadíssima, e a gente colocaria em risco, aí sim, um ganho grande, expressivo, que a gente obtém sem tanta polêmica. Porque o programa Futurice, para você ficar contra ele, os argumentos são muito fracos. É muito fraco, o argumento não fica de pé. E se eu trouxesse essa discussão de cobrar de um grupo de 10% dos alunos a mensalidade, e aí eu vou te falar, quem pode pagar, não ia querer pagar o custo de uma universidade federal cheia. Por quê? Porque é absurdamente mais caro que o da privada. Então, no final, esse aluno provavelmente não faria uma universidade pública, a gente não teria esse recurso e teria uma polêmica e daria munição para o pessoal que eu acho que tem um viés dogmático, ideológico, que não está tendo
uma abordagem intelectualmente honesta para atacar o Futurice. Porque não trata-se de privatização, não se trata de ingerência, absolutamente nada disso. Então, objetivamente falando, uma família rica que possa pagar o custo de uma universidade federal, que não é mais do que 10% dos alunos, não é mais do que isso, não ia querer pagar. Porque hoje uma universidade pública, federal, ela tem um custo mais ou menos o dobro ou 3 vezes mais do que uma escola do mesmo gabarito da iniciativa privada. Então, eu não vejo como as famílias iriam pagar. Por que as famílias iriam pagar? Mas poderia cobrar o custo equivalente e arcar com uma parte do custo do curso. Vamos lá, o custo de um aluno, na média, um aluno dentro de uma universidade federal, esse custo era de R$35 mil por ano, está indo para R$40 mil por ano. Como metade dos alunos, pouco mais, não conclui o curso, e o tempo médio de duração, isso é permanência do aluno, é de 6 anos e meio, a gente está falando aí um custo de R$450 mil na média por diploma. O custo maior não está nas faculdades de medicina. E eu posso até detalhar por quê. Um professor de uma universidade federal que tem a dedicação exclusiva, ele ganha de 15 a 20 mil reais. Se ele não tiver dedicação exclusiva, isso aí cai para 8 a 12 mil. Por quê? A dedicação, primeiro, esse professor só tem que dar 8 horas de aula por semana. 8 horas de aula por semana. É isso que um professor de uma universidade tem que dar. Dedicação exclusiva? Não. Do tempo parcial. Qualquer professor numa universidade federal tem que dar 8 horas de aula por semana. Então, uma vez por semana dá aula. Isso faz com que a relação aluno-professor seja muito baixa. 12 alunos por professor. Além disso, você tem uma desistência muito grande. Quando você analisa o custo de um produto, você quer saber o produto pronto. Olha, o Toyota na linha de produção, ali pela média, custa R$40 mil. Mas metade rola para fora, a gente perde metade. Então o custo do produto final é R$80 mil. Perfeito? Então o que acaba acontecendo é que o nosso aluno, um aluno de uma federal, ele custa muito caro. Você compara com uma FGV, uma graduação em administração da FGV, ou na FIA, que são as melhores privadas, universidades privadas em administração, o custo de uma correspondente de uma federal é mais do que o dobro. E aí, voltando para a questão, professor de medicina, um médico, normalmente ele quer clinicar. Ele não quer só dar aula, ele quer também clinicar. Um bom professor numa escola de negócios, ele quer fazer consultoria. Agora, numa faculdade que é mais etérea, e aqui eu estou já usando todo o filtro que eu posso ter das palavras, tem faculdade aí que o professor, mesmo que queira, não consegue fazer nada. Então, o que acaba acontecendo é que esses professores dessas faculdades, quase todos têm dedicação exclusiva e recebem muito mais do que professores de faculdades onde o pessoal tenta trabalhar além de dar aula. O ideal seria reduzir o número de professores com dedicação exclusiva? Não. O ideal é a gente começar a mostrar números, olhar métricas, jogar luz em cima do problema. Porque até então, veja, provavelmente esses números é a primeira vez que alguém tem coragem de chegar e falar assim, ó, pagador de imposto, você que está aí? Pois é, você paga imposto para um cara trabalhar e uma vez por semana, dar aula, ganha de 15 a 20 mil reais, não tem compromisso se ele reprova 80% dos alunos, 90% dos alunos ele pode reprovar, não tem muitas vezes uma linha didática clara e o aluno desiste ao longo do curso. Quanto? 50%. Em alguns cursos, 90% dos alunos desistem. Então você pega aí eventualmente um curso de História, Geografia ou de Filosofia, onde 90% dos alunos desistem, o aluno formado, o diploma desse aluno é muito caro. Como é que você melhora isso? Cobrando indicadores de desempenho. Por que você está perdendo 90% dos seus alunos? O que está acontecendo de errado? Só isso, só de mostrar, falar, olha, quantos alunos você deu aula esse semestre? Para quantos alunos? Para 3? Para 5? Então, só de mostrar esses números, colocar,
já vai dar uma boa melhorada nos indicadores. Já está acontecendo. Esse ano, provavelmente, em relação ao coeficiente de produção acadêmica, o Brasil já é o segundo melhor ano na história do Brasil, na CAPES, da Bolsa CAPES. As bolsas CAPES que a gente está concedendo esse ano já colocam a gente no segundo melhor ano da série temporal, em 30 anos. Só que a gente está agora em agosto. Como a gente tomou ações de tirar cursos ruins, né? Quem tem nota 3, 4 há 10 anos e tinha vaga ociosa, a gente cortou. Então a gente vai depurando. E com isso, para o final do ano, a gente tem grande chance de ter um dos melhores coeficientes de produção científica da história do Brasil. Vai ficar em segundo, com certeza, mas pode ficar em primeiro esse ano. Agora, o senhor falou, primeiro jogar luz sobre os números e depois estabelecer metas. Essas metas vão ser estabelecidas quando para os cursos? Olha, assim que passar o Futurice, né, e começar a ter adesão, a gente, para e passo, vai começar a mandar alguns critérios, como, por exemplo, você pode ter um menor número de aulas, 8 ou 12, a gente acha que 8 é pouco, 8, mas se você publicar paper em revistas qualificadas de relevância. Não publica, tem que dar mais aula. E aula para mais aluno. E se não tiver aluno, tem, por exemplo, cursos que foram criados sem autorização do MEC. Tem lá seus 15, 20 professores com dedicação exclusiva sem um aluno, sem previsão de começar a ter vestibular. Então, assim, o que a gente faz? Aí a gente vai cobrar dos reitores que criaram esses cursos, que fizeram os contratos, né? Quem pariu Mateus que o embale. O que a gente está fazendo é trazer critérios de gestão básicos, não é nada muito sofisticado, é gestão básica. Desde o primeiro dia, e isso gerou muita polêmica, mas isso está disponibilizado na Câmara. Eu falava, traz aqui os números, põe na tela os números e mostra onde é que está faltando dinheiro. Nesse momento, a gente inclusive tem uma distinção entre CAPES e CNPq. CNPq não fica no MEC, fica lá no MCTIC. E no CAPES, a gente fez o movimento há 110 dias e enxugou e está conduzindo as coisas. Então, assim, eu acho que a gente tem que, sim, mostrar os números, cobrar gestão, cobrar resultado, porque esse dinheiro não cai do céu, esse dinheiro vem do imposto que você paga quando você compra um celular, quando você todo mês paga sua conta de telefone, sua conta de luz, sua conta de água. Tudo isso tem imposto. Seu terno, uma bicicleta que você compra tem um monte de imposto. Um vinho, uma cerveja, tem imposto que não acaba mais. É esse imposto que vai para as universidades federais. E aí você vê pouco compromisso, não em todos, tem muito trigo nas universidades federais, mas tem muito joio também. E esse joio, ele é sustentado por um dinheiro suado do pagador de imposto, de você que está aí do outro lado. Aliás, quem paga mais imposto é o mais pobre, né? Porque é regressivo o imposto sobre o consumo. Sim, esse ponto daí é inclusive bem revoltante, porque você acaba vendo que muitas pessoas que recebem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais por ano, com relação clara de patrão e empregado, ele recebe via CNPJ e paga bem menos do que deveria pagar de imposto. Não estou falando aqui do pequeno empresário, do cara que tem uma empresa de contabilidade. Eu estou falando de artistas ligados a grandes redes de televisão, por exemplo, né? Que são os arautos da moralidade, do falso bom mocismo e recebem milhões por ano, com uma clara relação empregado-empregador, com o veículo de comunicação e paga 15%, 16% de imposto ao ano. Sobre a questão da evolução dos gastos, nós aqui do Poder 360 fizemos um levantamento com números fornecidos pelo MEC e constatamos que houve um aumento no gasto entre 2000 e 2018 de 123%, acima da inflação. Sim, senhor. O número de alunos cresceu ainda mais, cresceu 144%. O país saiu ganhando com esse aumento de gasto? Quando você olha a relação, eu acho que a questão que a gente está tendo quanto às universidades federais, a gente perde um pouco o escopo pelo seguinte: menos de 20%
do público que faz faculdade no Brasil está nas universidades federais. Você tem aí 80% nas universidades privadas, nas faculdades privadas. Você tem um número pequeno, aí, inferior a 5%, nas estaduais e outras coisas. USP, Unicamp. E outras estaduais. Você tem as universidades da Bahia, por exemplo, estaduais, que o governador do PT falou que quer cobrar dos alunos. Né? Não é o nosso caso. Mas lá tem alunos também. Então a gente está falando de um universo pouco mais do que 15%. Mas tem a pesquisa, não, sem problema. Aonde tem pesquisa? Os números que a gente está vendo de pesquisa é que aumentou-se muito a produção de papel, uma excitação de impacto científico, o número caiu. Bastante. Então, objetivamente falando, hoje o MEC é uma grande universidade federal, o nosso orçamento é de 130 bilhões, e hoje o MEC é uma grande universidade federal, uma grande folha de pagamento de professor de universidade federal. O que eu coloco é o seguinte: o Brasil hoje, no desenho, na estratégia geral de educação no Brasil, a gente já gasta acima da média dos países ricos em relação ao PIB. E por aluno, em vários quesitos, a gente gasta muito mais em valores, em dólares, do que Coreia, por exemplo, para educação superior. Será que hoje o desenho que foi feito foi bom para nós, brasileiros, como nação? Isso aqui é uma pergunta retórica. Evidentemente que foi ruim, porque o Brasil está mal ranqueado absolutamente do começo, meio e fim em todos os indicadores educacionais. Então o trabalho que foi feito por esses grandes sábios do passado, e aqui eu estou sendo irônico, sabe, porcaria nenhuma, foi muito ruim. O resultado é objetivo. Na educação básica, metade das crianças na terceira série são analfabetas, de não conseguir ler assim, casa, não é interpretar texto. Quando você vai para o final do ensino fundamental, aí o analfabeto funcional é mais relativo, mas se você pegar um texto básico, como é que você opera uma máquina de costura? Como é que você faz um bolo? Né? Faça uma receita de bolo. O grau de analfabetismo funcional para ler uma receita de bolo é acima de 1/4, beira a metade, dependendo da dificuldade do texto. Porque, objetivamente, não estou falando aqui que metade da população tem que ler um editorial de um jornal. Não é isso que a gente está falando. Metade da população tem que ler como uma receita de bolo. Né? Tem que abrir e conseguir entender como é que opera uma máquina dessas que estão aqui no estúdio. É isso que a gente quer, né? Que consiga ser um autodidata. É isso que gera riqueza, que gera aumento de bem-estar, de PIB. Se você vai ter depois um desenvolvimento intelectual mais sofisticado, maravilha. Mas esse básico, a gente tem um analfabetismo funcional inaceitável. Depois você vai para o ensino técnico, que ensina um ofício. Ele caiu, o número de vagas caiu, nominalmente. Então, assim, quando você começa a olhar, e a gente gasta bilhões, centenas de bilhões de reais por ano com isso. Você pega uma universidade federal, umazinha dessas grandes, é mais de 3 bilhões de reais por ano de orçamento. 3 bilhões de reais por ano de orçamento. Você pega a Federal do Rio, é 3 bilhões e meio. Eu acho que 24 estados da federação não têm esse orçamento para gastar com educação. O orçamento estadual é menor do que o orçamento de uma das universidades. E essas universidades vão continuar com essa montanha de dinheiro ou isso vai diminuir? Vão. O que a gente vai parar é a draga. Estanca e para de chorar. Vai buscar. A gente que agora, aqui não sei o que lá tal, vai buscar patrocínio, vai buscar recurso, vai buscar... Como foi assim, veja, a gente não está criando a roda, a gente está trazendo o que funciona lá fora, adaptando aqui dentro para as regras e como você faz as coisas no Brasil. Então, por exemplo, a gente tem um modelo institucional parecido com esse para os hospitais universitários, que era um problema grande, e isso foi modificado dentro da legislação, que é o EBSER, né? Por isso que, assim, a gente tem o professor Nadalim, que é um educador, como secretário da alfabetização, mas os secretários que eu escolhi são
executores com experiência no setor público de implementar grandes projetos, de fazer transformações. Não somos dogmáticos. Estamos dispostos ao diálogo, mas tem que ser um diálogo baseado em critérios científicos. O pensamento científico ele é aristotélico. É baseado em evidências, em números. Então não adianta falar, não, os números estão a serviço do imperialismo. Acabou. Né? Por incrível que pareça, você tem um movimento grande nas universidades que é baseado na Escola de Frankfurt, onde você tem o Herbert Marcuse, que fala abertamente, a ciência é burguesa. E aí você tem as derivações, porque toda vez que você começa a discutir dentro de critérios de honestidade intelectual, você busca o quê? Premissas, evidências, e aí você estrutura o raciocínio. Quando você fala que a ciência é burguesa, você de saída está falando, eu não aceito os critérios científicos. Quando você começa a mostrar números, eu já cansei de escutar isso, na academia e agora no governo. Não quero ver número. A matemática atende o capitalismo. Vou discutir em cima do quê? E a mais bonita de todas, a mais recente, parece piada, mas não é. Aí, só saindo um pouco do assunto, só para descontrair um pouco. Nessa discussão toda sobre gêneros, maravilha. Quando eu era moleque, você tinha que marcar. Você é o seu sexo. Seu sexo é masculino ou feminino. Né? Como mamíferos, a gente tem duas opções, macho ou fêmea, baseado no DNA, XX e XY. Perfeito? Ponto. Isso é biologia básica, né? Genética básica. E aí começou-se com gênero. Não, é só o gênero. Gênero humano, que eu saiba. Né? Na minha época, biologia, gênero humano. Não, qual o seu gênero? O meu gênero é, daí tá lá, masculino, feminino. Não é. Tudo bem. Porque daí começa a confundir. Você pode ter a orientação sexual que você quiser. Mas geneticamente ou você é homem, macho, ou você é fêmea, mulher. Você pode ser homossexual, você pode ser bissexual, você pode ser tudo. Você pode até passar pelo pessoas que sofreram na pele, respeito, e tenho minha compaixão com elas, como a Roberta Close. Né? Agora, quando a gente fala que biologicamente, então na discussão, fala, escuta, biologicamente existe uma diferença entre o macho e a fêmea. Não é qualquer coisa. Você não pode optar por ser qualquer coisa. Você pode ter a orientação sexual que você quiser. Mas geneticamente, biologicamente, existe diferença. A resposta dessa tigrada qual é? A biologia é opressora. Pô, a biologia é ciência, me traz evidências. Então, voltando. O que a gente está trazendo aqui, que parece uma grande novidade, mas não é trazendo critérios técnicos e científicos para enfrentar o problema da educação brasileira. Existem bons exemplos da educação brasileira? Sim. Tem município pobre no Brasil que as crianças têm desempenho acima da média da Alemanha. Existem universidades ou faculdades ou departamentos no Brasil que são absolutamente referências mundiais. Odontologia no Brasil é top. Agora, eu com a minha bagagem estatística, eu falo o seguinte, existem exemplos, mas na média o Brasil está péssimo. O Brasil está muito mal, não está mais ou menos, está muito ruim. Não existe responsabilidade nenhuma com dinheiro que é suado, pago impostos, ser transformado objetivamente em bem-estar para a sociedade, né, como um todo. O plano, o senhor estava falando de recursos, o Plano Nacional de Educação prevê o aumento do dispêndio com a educação até chegar a 10% do PIB. O senhor já criticou isso. Isso vai ser alterado? Olha, não sei. Isso depende do Congresso. O Congresso é soberano. Eu simplesmente trago a razão. Se você entrar, Deus o livre, você tem um problema de saúde. Né? Você tem um câncer. Você chega ao hospital, fala, eu tenho câncer. Meu objetivo é gastar 100 mil reais com o câncer? Não, meu objetivo é que você me cure. Depois eu vou ver quanto custa. Não é assim que tinha que ser? Se der para economizar, por favor, economiza, que o meu dinheiro é suado. Mas se realmente eu preciso gastar 100 mil, 200 mil ou 50 mil, você me prove e eu vou pagar.
É assim que funciona. Eu tenho um problema. Eu quero ir daqui até determinado local o mais rápido possível. Quanto me custa isso? Agora, o objetivo não. Eu quero gastar R$1.000. Não faz o menor sentido. É um meio, não é um fim. A meta tem que ser o fim. O quanto eu vou gastar é o meio. Eu preciso ver se eu estou gastando muito ou não. E, objetivamente, em termos percentuais, o PIB, o Brasil gasta muito. O Brasil é um dos países no mundo que mais gasta com educação. E, em termos relativos à América do Sul, em valores nominais, isso é dólar, grana mesmo, o Brasil gasta mais do que todo mundo na América do Sul. Na América do Sul. E hoje o Brasil está colado, hoje não. O último número que a gente compara os alunos da América do Sul do ensino fundamental básico é 2015. E o Brasil estava colado com o Peru, estava pouquinho acima do Peru, pouquinha coisa. Só que o Peru estava numa trajetória de forte melhora, desempenhou o Brasil lateral. Então, o próximo número vai sair no final desse ano. Eu tenho quase certeza que o legado do PT vai ser ter deixado a gente em última posição na América do Sul. Eu não estou falando que a gente está pior do que a Europa. Evidentemente que a gente está pior que a Europa ou Ásia. Eu estou falando na América do Sul. O Brasil está atrás de Colômbia, que Peru, que Uruguai, que Chile, que a gente, todo mundo. Todo mundo que faz o exame, o Brasil está atrás. Aí o que acontece? A gente gasta mais ou menos, a gente gasta bem menos que no Uruguai. E o Uruguai está melhor que o Brasil. A gente gasta relativamente a mesma coisa que o Chile. E o Chile está lá em cima. Isso na educação fundamental, que não foi a prioridade. No ensino superior, a gente injetou um volume boçal de dinheiro. Então, assim, se você me perguntar, tá bom, óbvio que não tá. Uma boa parte do dinheiro da educação, quer dizer, justamente para aumentar o dinheiro para o ensino básico, se criou o Fundeb, o Fundo do Ensino Básico. Vai ter mudança nos critérios de distribuição? Vai. A nossa sugestão, que já foi encaminhada ao Congresso, a gente sugere alterar uma série de evidentemente passa pelo Congresso, é uma emenda constitucional, mas a gente sugere inserir critérios de desempenho. Para receber mais dinheiro tem que ter, sim, um bom desempenho. Para receber mais dinheiro tem que universalizar a pré-escola, que não está universalizada no Brasil. Tem que atingir metas de colocar crianças nas creches, que a gente está muito aquém. Então, para onde foi o dinheiro? Foi para o topo da pirâmide, para a educação superior, não se investiu na base. O aluno chega à graduação mal preparado e a maior parte deles, mais de 80%, vão para o ensino privado, não vão para as federais. Então, quando se começa a olhar, a estratégia para a sociedade brasileira, na minha opinião, está totalmente equivocada. Do ponto de vista político, evidentemente que teve uma estratégia política, vendeu-se uma coisa para a população, e as pessoas que fizeram isso reverberaram. Estão lá com o nomezinho na placa e um monte de universidade que foi criada pelo país todo. Será que isso foi a melhor coisa para a sociedade? Não, não foi. Voltando ao Futurice, algumas universidades, quer dizer, vários reitores se queixam de que tira a autonomia das universidades, porque tem um conselho gestor, um comitê ali gestor dos recursos, e 4 universidades, se não me engano, já anunciaram que não vão participar, o FRJ entre elas. Como é que o senhor vê essas críticas? De 68 tá bom, 4. A gente não são os maiores, né? Lógico, mas enfim, o que eu posso dizer? Adere se quiser, se não aderir, fica como tá ótimo. É voluntário, uma prova que não é ditatorial, é voluntário. Quero aderir, não quero aderir. Só tem um detalhe, no EBSER, que é a gestão dos hospitais universitários, lá atrás, quando foi feito, essa discussão também foi voluntário. Se mesmo o grupo dogmático ideológico falou, não quero, não quero, não quero. Hoje em dia eles batem na porta, por favor, será que dá para aderir? E foi feito na gestão do PT, o EBSER. A gente está fazendo, veja, legalmente, juridicamente, existe uma preocupação muito grande que tudo que a gente propuser aqui pare de pé, para não sobrar depois esqueleto. Por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Porque a gente olha só um espectro da sociedade, que é o pessoal que tem mais penetração na mídia, que é de esquerda. Não tem que discutir. Hoje a mídia tem um viés de esquerda muito forte. As carreiras de humanas, na área jurídica, também tem um viés muito forte.
né? Após tantos anos de gramscismo aqui no Brasil, isso permeou num segmento, num grupo da sociedade. Mas a maior parte da sociedade não está com esse viés ideológico. E tem um grupo aqui, mais à direita, que fala, pô, vamos acabar, vamos privatizar, vamos isso, vamos aquilo. Para esse grupo eu falo, olha, primeiro, estamos resolvendo o problema, e segundo, tudo que a gente faz aqui, a gente não pode deixar esqueleto jurídico ou financeiro para o futuro. Então tudo tem que ser bem feito, bem costurado, bem estruturado. O futuro, se ele tem uma robustez jurídica, justamente porque a gente pega o que já foi aprovado no passado e dá uma roupagem nova e traz as ideias do exterior. O senhor falou, hoje em dia tem muita resistência a essa história de cobrar eventualmente nas universidades. No futuro isso pode ser diferente? A sociedade é soberana. Mas o senhor vislumbra um futuro em alguns anos em que isso seja diferente em termos de ideia e aceitação? Eu acho o seguinte, se eu conseguir entregar metade do que a gente já propôs está em cima da mesa, a política nacional de alfabetização, permitindo que não apenas a linha, posso falar? Paulo Freireana, né? Porque é um fetiche maluco. Será que a gente pode adotar outras linhas? Se a gente conseguir fazer o que a gente já propôs há mais de 100 dias com o PNA, que já está andando, que é a Política Nacional de Alfabetização, se a gente conseguir melhorar o ensino fundamental com as propostas que a gente já fez para o ensino fundamental, se a gente conseguir mexer no Fundeb, trazendo critérios de desempenho e colocando mais recursos, se a gente conseguir implementar o Futuro, se a gente fizer o Enem eletrônico, tudo isso já foi anunciado, fazer o Enem eletrônico, e estamos para soltar agora o ensino técnico. Estamos só achando o nome, como é que vai ser e tal, mas é o tipo, também está nessa posição. Se a gente conseguir entregar metade disso, eu já estou satisfeito. Pô, se a gente vai cobrar do aluno lá na frente, porque tem aluno rico que estuda, pô, eu acho o seguinte, deixa alguma coisa pro próximo, já minha cota já foi bem atendida. O Enem, a diretoria responsável por isso, ficou muito tempo sem titular lá. Eu não sei se atualmente já foi escolhido o titular. Isso vai ser um problema para a execução do exame? Não, problema nenhum. Minha preocupação inicial tinha a questão da gráfica, então isso me deixou preocupado, Paulo. Logo que eu cheguei realmente estava, mas foi a primeira coisa que eu fiz. Primeira semana foi só isso, para encaminhar, resolver. Os primeiros 10 dias a gente conseguiu encaminhar bem, resolveu. E hoje eu estou bem tranquilo quanto à questão do Enem. Agora, tem um jornaleco, que a família controladora desse jornaleco já teve uma gráfica que fazia Enem, naquela época que dava confusão, de um ministro que usa um bigodinho, que, se eu não me engano, estava tendo que se explicar sobre ameaça à testemunha e obstrução de justiça. Então, nessa época aí, essa família tinha uma gráfica no Enem que deu um monte de problema. Agora, essa família tem um jornaleco que fica falando, não vai ter Enem, cuidado. Pô, eu vim da iniciativa privada. Não há menor risco, portanto. Trocar gestor, trocar diretor, melhorar, girar, pô, não é problema, você tem uma estrutura que roda. Quando o Itaú manda embora um diretor, o banco para, ou quando fica uma semana sem o banco não para. Mas só uma coisa, não foi uma semana, né? Um tempo maior, né? Está tudo rodando, está tudo tranquilo. Se eu tivesse qualquer risco, no começo eu fiquei só em função disso. Eu não estaria falando de Futurice. Agora, e se cair um meteoro? Bom, se cair um meteoro no local, pode ser que dê problema, mas hoje o risco eu acho que é ínfimo, é insignificante, é nulo. Continuem estudando, se preparem, porque vai ter Enem. Agora, é um absurdo um veículo de comunicação ficar fazendo esse terrorismo. E não é recorrente. Serve a quem? Voltando às universidades, a escolha de reitores hoje é a partir de uma lista tríplice, que é uma votação ali interna da universidade. Isso pode mudar, ministro? Olha, a escolha do reitor através da lista tríplice, eu gosto do sistema. O que falta ali é trazer um pouco, deixar mais arejada a discussão, porque criou-se a falsa imagem que o dinheiro da universidade é maná dos céus, cai. Uma coisa no copo é que brota o dinheiro. E não é verdade. Quem paga é o povo. Se o povo paga pela universidade, nós pagamos, a universidade não é dos professores, não é dos técnicos e não é dos alunos. A universidade é do povo, de todos nós. E na discussão da escolha, falta
a sociedade entrar. Fica uma coisa muito fechada, muito hermética. Então a gente está querendo trazer alguma forma que a sociedade possa participar também na escolha do reitor. Na composição da lista tríplice. Compõe-se a lista tríplice e aí a partir daí a gente escolhe qual. Normalmente vai ser o primeiro, tá? Eu acho que 90% das vezes você tem que pegar o primeiro. É exceção quando não é o primeiro. Na escolha mais recente foi o terceiro da lista, né? Mas você pega a própria reitora aí da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi a primeira. Então, a exceção não faz a regra, pelo contrário, a exceção corrobora. Como é que poderia trazer a sociedade mais presente nesse processo? Ou a participação direta, que eu acho mais difícil, através dos representantes do povo, tá? Através dos deputados. Mas como seria o mecanismo? Como eles entrariam nisso? Como peso, exatamente como entra. Os parlamentares... são ideias aí, né? Eu coloquei essa discussão à mesa, porque o que acontece? Deixa eu voltar um pouco. A gente tem esse background getulista, né, Paulo? Aqui centralizador, tudo tem que ser decidido aqui de Brasília. Antes do Rio de Janeiro, né? Antes no Rio de Janeiro. Mas principalmente, né, uma coisa, a capital decide. E em 5 minutos de conversa com uma bancada, você vê que o parlamentar do Mato Grosso conhece muito mais a realidade da educação do Mato Grosso do que o técnico que está. Ele vai saber a cidade no Alto Araguaia, do Baixo não sei o que lá, tal. Ele conhece os detalhes muito mais a fundo do que um técnico aqui de Brasília. Não que ele tenha que ter a palavra final, mas ele participar da discussão, eu acho relevante. Mas eles votariam, os deputados daquele estado Diretamente não, mas é uma discussão que eu sugeri. Como isso não vai ser feito pelo MEC, eu estou apresentando essa ideia, essa perspectiva para os parlamentares. Acho que vai surgir um projeto de lei em algum momento alterando isso, mas por enquanto fica como está. Quer dizer, o MEC não vai mandar, vocês não vão mandar um projeto, acho que não. Vai surgir de lá. Acho que não. Eu apenas apresentei nessas discussões que eu tenho com bancadas da oposição, inclusive. Eu chamo todo mundo para conversa. Eu chamo parlamentares, isso está documentado, porque a minha agenda é pública. Quem quiser entrar, pode entrar na internet e vai ver, a minha agenda é pública. Eu recebo parlamentares de todos os partidos. E eu acho que a participação deles tem sido muito, muito positiva. Eu tenho gostado muito da participação, tem me ajudado muito no processo. Uma coisa que as bancadas reclamam atualmente, inclusive deputados que votam a favor do governo em várias questões, é do contingenciamento, que foi feito nas verbas das universidades, aliás, não só nisso, em toda a administração pública. Isso vai ser revertido? Olha, contingenciamento, eu acho que também veio os veículos de comunicação no começo não falaram que foi contingenciamento, falaram que foi corte, que as universidades iam parar, que não ia ter dinheiro para nada, que ia fechar tudo. E a gente está vendo que é um contingenciamento mesmo. Estamos discutindo quanto vamos descontingenciar agora. Se fosse corte, não tinha o que discutir. E que aparentemente também não foi essa catástrofe que as pessoas falaram lá atrás. Basicamente foram 2 grandes veículos de comunicação que alardearam o caos, né? Lá atrás, logo que eu falei do contingenciamento, que eu havia dito, olha, nós herdamos do governo passado, eleito Dilma pelo PT e Temer, então foi eleita a chapa majoritária, PT. Nós herdamos a situação. O orçamento que nos foi enviado no ano passado previa um crescimento de 2,5% com uma arrecadação proporcional a esse crescimento. O crescimento vindo mais baixo, a arrecadação veio mais baixo. E a lei de responsabilidade fiscal, que é positiva, que tem que ser mantida, que nos permite, que nos protege de seguirmos um caminho de Venezuela e Argentina. A lei de responsabilidade fiscal obriga o gestor a segurar a despesa quando a receita não aparece. Foi isso que foi feito. Na época eu falei, temos que contingenciar, mas passada a Previdência, aqui falando como economista Abraão, que viveu muitos anos de fazer prognósticos, passada a Previdência, a economia deve ter uma recuperação, porque as pessoas vão voltar a ficar confiantes no Brasil. Essa volta da confiança em investimento, consumo, gera aumento de arrecadação, gera aumento de emprego.
e isso vai permitir descontingenciar. Passou a Previdência na Câmara, os sinais de melhora já estão evidentes, já houve indicadores positivos e a arrecadação está vindo acima do esperado. Então, mas há sempre um risco de que não, como economista o senhor sabe disso, de que isso não aconteça. Então há um risco de não a descontingenciar? única coisa sem risco, então, né, falando objetivamente, a única coisa sem risco é a morte. Né? Guimarães Rosa, viver é perigoso, seu moço. Mas é bom, eu prefiro correr o risco do que ter risco nenhum. Está morto, não tem mais risco nenhum. Então sempre vai ter risco. Meteoro caiu, vamos ter que buscar a solução. Teve uma peste bubônica no Brasil misturado com H1N1. Vamos ter que buscar uma solução. Evidentemente, sempre. Teve uma guerra no exterior e isso fez com que o preço do petróleo fosse para $300 o barril. Vamos ter que buscar uma solução. Viver sempre tem risco. Agora, a gente vive em probabilidades. Hoje, a probabilidade de descontingenciar, eu acho que é muito elevada. O senhor chutaria um percentual? Não? Acima de 90%. Aqueles 2,5 bilhões que a Petrobras tem que aplicar em programas sociais por conta do acordo com os Estados Unidos, esse dinheiro pode ir para as universidades? A gente tem conversado com o STF e, a princípio, não iria para universidades. Esse dinheiro iria para... Porque quem vai decidir vai sair até na decisão. Tá? Iria para o ensino fundamental básico, iria para uma coisa mais na base da pirâmide. Integralmente, os 2,5 bilhões? Não, uma parte vai para auxílio também de crianças, tal, que vai para a cidadania, uma parte vai para o MCTIC, para ir bolsa de pesquisa. Ou seja, as bolsas de pesquisa também não vão sofrer com contingenciamento, o senhor Olha, assim, ali o CNPq está tendo um problema de fluxo, mas eu acho que está tudo sob controle também. Não tem mais barulho do que de fato. O senhor falou do ensino privado universitário, que concentra 80% dos alunos, certo? O FIES tem um problema grande de inadimplência hoje. Isso, como é que pode ser resolvido? Isso aí foi um crime, né? Você pega 50% de inadimplência, qualquer lugar do mundo, qualquer gestor, qualquer gerente de banco vai falar 50% de inadimplência? Não, está errado. Quem ganhou com isso? Essa que é a pergunta que tem que ser feita. Quem foi que... O aluno que está com o nome sujo porque não consegue pagar, são 500 mil jovens brasileiros com nome sujo porque não conseguem pagar o financiamento. Esse cara não ganhou. O Estado, evidentemente, também não ganhou. A sociedade, nós, né? O Estado não existe, né? Os brasileiros, o país como nação também não ganhou. Quem foi que ganhou? Mas, de novo... Quem ganhou? Eu estou encaminhando um problema por vez. Para resolver o FIES, a gente precisa ter orçamento para absorver a inadimplência. Então, no curto prazo, eu estou tentando resolver a draga, que são as federais. Só para ter uma dimensão, o orçamento dela sobe 8% acima da inflação todo ano. Só para ter uma dimensão. Isso vai parar? Olha, tem que parar, porque 8% acima da inflação todo ano, sem explicação, eu acho que não é solvente. Então... Mas voltando para o FIES, o senhor acha que é o caso de fazer alguma investigação sobre isso para descobrir o que aconteceu? O MEC não é polícia, não é Ministério Público. Eu já passei por algumas situações que eu já mostrei com a minha linha de ação. Toda vez que tiver alguma coisa errada, que a gente se depara com uma coisa errada, a gente documenta e chama a polícia, chama o Ministério Público, chama CGU e acabou. Isso vai ser feito em relação ao FIES? Lógico. Tá. Tem um prazo, uma meta? Não? Eu não sou polícia. Ministro, para finalizar aqui já, o SISU, mesmo com o SISU, poucos alunos acabam morando distantes dos pais, né? É uma peculiaridade brasileira. O senhor acha que isso tem que aumentar, diminuir, tem que ficar como está? Eu sou um liberal na essência. Então, eu realmente acredito que as pessoas devem escolher o que é que permite a elas melhorar o seu bem-estar. O objetivo da vida é tentar ser feliz. Esse que é o objetivo da vida. Né? Uma pessoa racional,
ela toma as decisões dela tentando maximizar o bem-estar e minimizar o mal-estar. Isso é tentar ser feliz. A microeconomia é baseada nesse pensamento. Tá? Decisões racionais que maximizem o bem-estar. Eu acho que o Estado não deveria se meter numa coisa dessa. Depende de cada um. Quero ir para o Mato Grosso, quero ir para o Amazonas, quero fazer faculdade no Paraná, ou não. Eu acho que a gente não deveria se meter nesse tipo de coisa. Ministro, muito obrigado por essa entrevista que chega ao fim. Eu que agradeço.